O tema de hoje é: transforme-se por dentro e seja quem você quer ser. Quem aí já acordou querendo ser uma pessoa diferente? Levanta o dedinho. Quem levantou o dedinho agora escreve aí, por favor. Eu já acordei querendo ser uma pessoa diferente. Eu já acordei, gente. E não foi só uma vez. Foram diversas vezes. E não foi só querendo mudar uma única coisa. Foi querendo mudar diversas coisas em mim, também nos outros, mas depois nós vamos falar a respeito disso. Aí, ó, o pessoal já começou a interagir, ó. Eu. Muito boa noite para vocês que estão interagindo com a gente. Eu estou conseguindo ver aqui alguns nomes. Suelen está sempre conosco. Boa noite, Su. Tem até homem com a gente, gente. Vamos dar boa noite aqui para o Luiz, operador da Rádio Feliz FM lá de Teresina, no Piauí. Seja bem-vindo, Luiz. Ana Célia está conosco, pastora Zenaide, lá de Portugal, muito bem-vinda. Matilde, sua linda, um beijão para você. Pastora Jane Felipe, seja bem-vinda. Deixa eu ver quem mais está aqui conosco. Elineide, seja bem-vinda, meu amor. Tereza Cristina, seja muito bem-vinda. Dircileia, seja bem-vinda. Deise, seja bem-vinda. Matilde, já falei também, seja muito bem-vinda. Sejam todos bem-vindos vocês. Gente, eu tenho certeza que todas nós já acordamos um dia pensando no que eu quero mudar, no que eu preciso mudar, o que eu preciso de transformação. É algo que é normal e é algo que é presente em cada uma de nós. Não é algo que é só meu ou não é algo que é só de uma de vocês que estão aí ouvindo, não. Isso está presente, isso é normal nas nossas vidas. Agora, quando a gente pega o conceito da palavra transformação no dicionário, a gente tem que transformação é metamorfose, que transformação é transmutação. Transformação também é uma mudança completa de forma, ou seja, da aparência física, da natureza, ou seja, da essência, ou da estrutura, ou seja, da organização. Então, quando a gente fala aí que a gente vai transformar por dentro, a gente está falando de uma transformação da nossa mente. E a nossa mente é o nosso centro dos nossos pensamentos e o centro das nossas emoções, que também é conhecido como a nossa alma. E o nosso pensamento dirige a nossa ação. Logo, aquilo que eu penso, eu estou fazendo. Se eu estou pensando, eu estou fazendo. Então a gente ouve muita gente falando assim: nossa, eu fiz sem pensar. Não, você não fez sem pensar. Você está pensando muito nesta coisa e acaba agindo de forma intempestiva, de forma de sopetão, mas porque você pensa muito a esse respeito e acaba agindo dessa forma. Mas eu quero lançar 4 perguntas que vão permear a nossa conversa de hoje à noite, e depois dessas 4 perguntas nós vamos orar e nós vamos dar início a esse bate-papo dessa noite, tá bom? A primeira pergunta é: por que eu preciso mudar? Se todo mundo precisa mudar, então por que eu preciso mudar? A segunda pergunta é: quando a transformação é necessária? A primeira é porque eu preciso mudar, a segunda é quando a transformação é necessária. A terceira pergunta é: se Deus me ama incondicionalmente, ou seja, se Deus me ama de qualquer jeito, por que eu preciso mudar? Esta é a terceira pergunta. E a quarta pergunta, e a cereja do bolo, é: como eu transformo e renovo a minha mente? Ou seja, como eu mudo? E essa é a cerejinha do bolo
que a gente vai falar já quando estiver chegando nos finalmente dessa live. Então, as 4 perguntas são: por que eu preciso mudar? Quando a transformação é necessária? Se Deus me ama incondicionalmente, por que eu preciso dessa mudança? E como eu transformo e renovo efetivamente a minha mente? Mas vamos falar com Deus agora, neste momento, e pedir para que Ele direcione esse momento, pedir para que Ele cuide aqui da minha mente, cuide da sua mente, cuide desse momento de transformação que todas nós precisamos, porque todas nós precisamos ser pessoas melhores. E eu sei que cabe aí ser melhor, porque cabe aqui para mim ser melhor. Cabe aí para você ser melhor? Eu acho que tem espaço para ser uma melhor aí, amém? Então vamos orar agora, vamos apresentar este momento para Deus neste momento, vamos mostrar um coração disposto para Ele neste momento agora, amém? Coloque a mão no seu coração neste momento e nós vamos orar, amém? Meu Deus e meu Pai, nós estamos apresentando agora este momento a Ti e nós pedimos que o Teu Espírito Santo, Senhor, dirija este momento de live, Senhor, que nós possamos aprender juntas a Ti, Senhor, que a Tua palavra direcione todo este momento, que nós possamos aprender com o nosso amigo Espírito Santo, Senhor, e que a Tua palavra aqui, que ela possa produzir o efeito que o Senhor quer que ela produza, e que ela traga mudança de vida, que ela traga metanoia, mudança de pensamento, que ela traga, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, e que o Senhor nos ajude, Senhor, a ser cada dia mulheres que vão impactar o mundo, Pai, mulheres que vão mudar, Senhor, a sociedade, mulheres que vão mudar o mundo à sua volta. E é em nome de Jesus que nós te oramos e agradecemos, Senhor, na certeza que o Senhor vai cumprir a Tua promessa na vida de cada uma de nós. E é em nome de Jesus que nós te oramos e te agradecemos. Amém e graças a Deus. Amém? Presta bem atenção. Por que a gente resiste tanto às mudanças? Eu sei que eu preciso mudar, você sabe que você precisa mudar, mas por que a gente resiste? Por que a gente luta tanto, mesmo sabendo que a gente precisa mudar? Por que a gente demora para aceitar? E por que a gente demora a tomar o passo da mudança? Por que a gente faz isso? Vocês sabem por quê? Vou contar para vocês uma historinha. Porque mudar dói. Mudar dói, gente. Mudar dói. Você já tentou mudar um hábito? Por exemplo, eu já fiz algumas dietas, já fiz alguns regimes, já tentei algumas mudanças. Mas não dói na carne quando você está acostumada a comer aquele pouquinho a mais, que você restringe a sua alimentação, ou você está acostumado a comer um docinho, ou está acostumado a tomar um refrigerante, e você restringe a sua alimentação, não dói na sua carne tirar aquilo, não é verdade? Isso dói pra gente. Então, toda mudança que a gente imprime na nossa vida vai doer no começo, vai doer no princípio, até que ela vire um hábito. E demora um pouquinho para criar um hábito. Algumas pessoas conseguem fazer com que aquela nova atitude se transforme em um hábito em 21 dias. Outras conseguem fazer com que em 30 dias aquela nova atitude vire um hábito. Outras conseguem fazer com que em 60 dias vire um hábito. Eu não sei como que é com você. Eu sei como é comigo. Comigo é um pouquinho mais demorado. Mas cada ser humano é diferente. E quando a gente precisa de uma transformação e uma mudança, quando a gente vai fazer aquela mudança do hábito, dói um pouco. É só a gente lembrar da ilustração da lagarta quando vai virar uma linda borboleta. Para ela se transformar numa borboleta, primeiro ela é uma lagarta, bem feinha, né? Toda lá enrugadinha, come muito. Aí, de repente, ela começa a tecer vários fios, faz aquele casulo, fica presa naquele casulo durante um tempo e sem que haja interferência nenhuma externa, ela precisa romper aquele casulo fazendo muita força, né? Imprimindo muita força para que as asas dela se fortaleçam e ela consiga abrir as asas e voar.
e fazer com que a maior transformação da vida dela, que é de lagarta para borboleta, aconteça. Dói para ela naquele momento? Dói. Dói porque ela está toda fechadinha e de repente ela abre de uma vez aquela asa que estava toda apertadinha. Dói um pouco, mas ela precisa conseguir fazer aquilo. E se eu ou você formos lá e formos tentar abrir aquele casulo, a gente mata aquela borboleta. Essa interferência externa atrapalha o processo dela, como atrapalha o meu processo e o seu processo de transformação. A interferência externa. Nós vamos falar da interferência interna, a gente já vai chegar lá. Mas eu quero voltar agora para a primeira pergunta que eu fiz. Vocês lembram qual foi? Por que eu preciso mudar? Você sabe por que você precisa mudar? Está na Bíblia isso. Está lá em Romanos 12:2, por que eu preciso mudar e por que você precisa mudar. Nós precisamos mudar para que nós sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vejo todo mundo usando indiscriminadamente esse versículo, né? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ô, meu irmão, fica firme aí, ó, isso aconteceu com você, mas creia, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Gente, presta bem atenção. Antes de chegar nessa parte B do versículo, tem a parte A. Você já prestou atenção na parte A deste versículo? A parte A deste versículo diz o seguinte: não se amoldem, ou seja, não se acostumem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Eu só vou experimentar a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus se eu não me amoldar ao padrão deste mundo. Mas se eu transformar a minha mente através daquilo que Deus está querendo me ensinar, aí eu vou ver, eu vou conhecer a Deus não só de ouvir falar, não só de ler a Bíblia, mas eu vou comprovar a existência de Deus, eu vou viver aquilo que Deus quer para mim. Porque não adianta nada também, gente, ó, eu me transformar por dentro e ser quem eu quero ser, se eu não for quem Deus quer que eu seja. Você quer ser apenas quem você quer ser? Ou você quer ser quem Deus quer que você seja? Eu quero ser quem Deus quer que eu seja. E para isso, para eu ser quem Deus quer que eu seja, eu preciso transformar, renovando a minha mente. Você já prestou atenção nesse versículo de forma completa? Ou você fica agarrado nesse versículo falando, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Você anda com Deus só de ouvir falar? Ou você anda com Deus de experimentá-lo? De comprovar que essa verdade é boa, perfeita e agradável? Essa é a minha primeira pergunta para você essa noite. E eu estou dizendo para você isso, porque você precisa mudar. Você precisa mudar para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Não é só para você ouvir falar dessa vontade, é para você experimentar. E aí, eu vou para a segunda pergunta para você. Quando a transformação é necessária? Quando essa transformação é necessária? Quando a sua mente se tornou tão cauterizada que ela se tornou como a mente do mundo. Que ela agora é uma mente que ela é padrão do mundo.
Sabe como você sabe que a sua mente é um padrão do mundo? Quando você ouve palavras torpes, palavrão, e isso não te incomoda mais. Quando você ouve palavras obscenas e brincadeiras obscenas, isso não te incomoda mais. Quando você vê o amor de muitos se esfriando, isso não te incomoda mais. Eu vou falar, hein? Quando você vive em fornicação com seu namorado, isso não te incomoda. Quando você vive uma vida de pecado e você não se importa com o que Deus vai pensar de você. Quando você está numa conduta que está errada e o Espírito Santo está te incomodando, está falando e você não muda, mulher. A sua mente está tão cauterizada e Deus está te falando, você tem que mudar. E eu vim aqui hoje para dizer para você, você tem que mudar. O seu padrão, mulher, não é o mundo. O seu padrão é Jesus Cristo. O seu padrão são as Santas Escrituras. O seu padrão é a Palavra de Deus. Não nivela por baixo, mulher. Deus te chamou para ser nivelada para o alto. O seu nível é a Palavra de Deus. Não é para você nivelar por baixo, é para você nivelar por cima. Por que você vai se acostumar com as migalhas se Deus está te dando pérolas? Não se nivela por baixo. Você é princesa. Deus não quer te dar bolota. Deus está te dando pérola. Não se acostuma com porcaria. Se acostuma com coisa boa, porque é isso que você merece. Abre bem os seus ouvidos. Abre bem os seus olhos. Olha com quem você tem andado. Olha como você tem se vestido. Foi para isso que Deus te chamou? Deus está te chamando hoje para viver essa transformação. A primeira pergunta, por que eu preciso mudar? Você precisa mudar para experimentar a Deus. A segunda, por quê? A segunda, quando a transformação é necessária? Quando a sua mente já está cauterizada e você aceita as coisas do mundo como se fossem normais, e elas não são. A terceira, se Deus me ama incondicionalmente, porque Ele te ama incondicionalmente, por que eu preciso mudar? Presta bem atenção, Deus te ama como você está. Ele te chamou do jeitinho que você está, mas Ele quer que você mude. Ele não te chamou para você continuar do jeito que você está. Ele te ama desse jeito, mas Ele quer que você mude. Ele te ama como você está, mas Ele sabe que você não é assim. Como eu já te disse, você é princesa. Como eu já te disse, você foi chamada para viver o melhor desta terra. Como eu já te disse, não é para você se acostumar com coisas ruins. Como eu já te disse, em cima da tua cabeça tem uma coroa. Coroa é para você andar com a cabeça erguida, olhando para cima, não é para você andar olhando para baixo. Coloca a posição de vencedora. Vencedor anda olhando para baixo ou vencedor anda olhando para cima? Vencedor anda olhando para cima, olhando para o alvo. É assim que você tem que andar, mulher. Estufa esse peito para fora. Postura de vencedor, é assim que você tem que andar. Deus te chamou como você está. Ele te amou desse jeitinho que você está. Ah, pastora, eu estou numa vida toda errada, eu estou numa vida de pecado, eu estou numa vida cheia de desafios, eu estou numa vida cheia de problemas. Não tem problema. Ele vai te tirar da onde você está e vai te colocar para voar com as águias. Mas você vai sair da onde você está. Ele não quer você mais aí. Ele quer que você mude de postura. Ele quer que você mude de atitude. E Ele quer que essa mudança seja a partir de agora. Ele quer que essa transformação seja a partir de hoje. Esse convite já foi feito, Ele já falou no teu coração. Eu só estou vindo aqui agora para te dar um sacode, para te lembrar disso. E eu sei que eu estou falando com gente aí. Eu não estou falando aqui à toa, nem estou falando aos quatro ventos. Eu estou falando com pessoas que estão me ouvindo. Então presta atenção
Presta bem atenção no que ele está dizendo para você. O apóstolo Paulo falou aos Gálatas, mas isso aqui serve para você também. Acaso eu estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Eu estou aqui falando para mulheres que são servas de Deus, que assim como a pastora Zenaide escreveu aí, que vivem em novidade de vida. Você está vivendo em novidade de vida. Então, para que você vai viver no chiqueiro? Deus está te chamando para viver no palácio. Pode ser que a sua vida hoje não esteja cheia de riquezas, mas olha com os olhos da fé, mulher. Você acha que a minha vida é cheia de riquezas, que eu não tenho desafios, que eu não tenho dificuldades? Eu tenho, mas eu escolhi olhar com os olhos da fé. Eu me recuso a ver com as lentes da maldição. Eu me recuso a ver com as lentes da negatividade. Eu me recuso a ver com as lentes que eu só vejo problema. Eu não vejo, eu vejo solução. Se alguém me apresenta um desafio, eu falo, se aqui você está me dizendo que tem uma impossibilidade, eu digo para você, eu sirvo ao Deus do impossível. É assim que eu vivo. E é assim que você tem que viver. Você é filha do rei. Em cima da sua cabeça tem uma coroa de princesa. Levanta essa cabeça. E se tem algum homem que está assistindo com a gente essa live, em cima da sua cabeça tem uma coroa de príncipe. Levanta a tua cabeça, rapaz. Levanta. A partir de hoje, você tem que se recusar a olhar a vida com esse olhar de negatividade. Para com isso. Começa essa mudança hoje, se transforma. Se você não quiser mudar, ninguém vai poder fazer isso por você. E como eu disse lá no começo, tudo que a gente interioriza para dentro da gente vira pensamento. E tudo que vira pensamento vira atitude. E não adianta você falar, fiz sem pensar. Você não fez sem pensar. Você fez porque está dentro da sua cabeça. É porque você está pensando muito que você está fazendo. Então começa hoje a mudar os seus pensamentos. Leva os seus pensamentos cativo a Cristo. Começa a pensar nas coisas do alto. Começa a pensar em coisas boas. Começa a pensar como Jesus pensaria. Sabe, quando a gente vê a jornada de Cristo na Terra, até nos momentos que ele poderia ter brigado com alguém, que ele poderia ter chamado a atenção, que ele poderia ter enfiado o dedo na cara, porque ele era Deus, ele não tinha pecado. Veja bem, quando aquela mulher foi pega em adultério, ele podia ter colocado o dedo na cara dela e ter falado para ela, viu? Eles tinham razão em querer te apedrejar. Mas ele não disse isso para ela. O que ele disse para ela? Ele falou, cadê os teus acusadores? E ela disse, eles foram embora, eles não estão mais aqui. E aí ele disse para ela, então vá e não peques mais. Ele quis dizer para ela, muda, estou te dando uma nova chance, transforma a sua vida. E a partir de hoje, vá e não peques mais. Ele deu uma nova chance para ela. Da mesma forma, aquela mulher pecadora, quando ele estava na casa de Simão, e ela entrou e chorava aos pés de Jesus. E ela chorou aos pés de Jesus, ela chorou de uma forma tão copiosa que ela lavou os pés de Jesus com o choro dela. E ela molhou tanto os pés de Jesus que ela secou os pés de Jesus com os seus cabelos. E Jesus perguntou para Simão, Simão, você está vendo que essa mulher aqui está chorando tanto aos meus pés? O que você acha? Que uma pessoa que pecou muito, ela é mais grata? Ou uma pessoa que pecou pouco, ela é mais grata? E Simão respondeu, eu creio que a pessoa que foi mais perdoada, ela é mais grata. Pois é, essa mulher aqui, ela tem muitos pecados e ela foi muito perdoada. Por isso que ela está aqui aos meus pés, chorando nessa gratidão toda, porque ela sabe o quanto ela foi perdoada. E ela sente, o espírito dela está testificando. Jesus quis dizer aquilo quando fez aquela narração toda e conversou com Simão daquela forma, daquele jeito.
E aquela mulher saiu dali de dentro daquela conversa com Jesus, que ela nem teve diretamente, mas ela saiu dali com o coração grato, porque ela se sentiu perdoada. E ela foi uma das maiores apoiadoras do ministério de Jesus na Terra. Porque ela se sentiu grata, ela se sentiu perdoada. E você vai me dizer que ela não mudou de vida? Eu tenho pia certeza, eu tenho certeza absoluta que ela saiu de lá e ela, com a vida dela, com a mudança de atitude dela, ela pregou. Então, o comportamento, o nosso comportamento, quando a gente se transforma, quando a gente muda, é uma pregação, mulher. E por isso que Satanás, às vezes, impede de que eu e de que você mudemos de atitude. Porque essa mudança de atitude vai glorificar o nome do Senhor Jesus e isso vai envergonhar o nome de Satanás. E não é isso que ele quer. Para essa live acontecer hoje, nós tivemos diversos problemas técnicos, eu tive algumas dificuldades na minha casa, mas eu disse para Deus, essa live vai acontecer e eu vou falar o que o Senhor colocou no meu coração. Porque eu sei que vai edificar a vida de diversas mulheres que vão estar ouvindo. Porque eu tenho a certeza que vai gerar transformação na vida delas, como eu sei que está gerando. E eu tenho certeza que aquelas a quem essa palavra vai caber, vai gerar mudança e elas vão estar a partir de hoje tomando essa atitude para mudarem. E eu tenho certeza que para você que está cabendo o que está sendo falado hoje, você vai ser mudança de vida, você vai pregar com a sua vida onde quer que você vá, você vai levar o evangelho com a mudança de vida que Deus está colocando aí no seu coração. Mesmo que você ache que essa mudança é assim, ó, pequenininha, ela não é não. Essa mudança vai mudar o seu mundinho particular, que pode ser a sua casa, e depois vai mudar o seu mundinho particular, que é a sua congregação, a sua igreja, vai mudar o seu mundinho particular, que é o seu relacionamento no seu bairro, onde você mora, vai trazer mudança onde você vive. Mude, mulher. Traga edificação para onde você vive, para onde você mora. Traga mudança de vida para o que você faz. Eu já respondi 3 perguntas. Eu já respondi, por que eu preciso mudar? Eu já respondi, quando a transformação é necessária? Eu já respondi, se Deus me ama incondicionalmente, por que eu preciso mudar? E agora é a cereja do bolo. Tem a cereja, mas tem o chantilly também, hein? Espero o chantilly, hein, gente? A cereja é como eu transformo e renovo a minha mente. Só tem um jeito para você fazer isso. E esse jeito, gente, não tem como eu inventar, não tem como eu te dar dica, não tem como eu falar para você que tem um jeitinho brasileiro de fazer. Não tem. A única forma de você transformar e renovar a sua mente é através da palavra de Deus. E sabe, tem tantas formas de você aprender a palavra. Você aprende a palavra lendo. Seja bem-vinda, Ju, sua linda. Adriana, seja bem-vinda. Marlene, seja bem-vinda. Pastora Disse, seja bem-vinda. É através da palavra, da leitura da palavra. Se você não sabe ler, você não tem desculpa, você pode ouvir a leitura da palavra, porque tem a leitura da palavra em áudio. Se você, às vezes, tem alguma deficiência física, você também pode ouvir. Tem diversas pessoas que fazem leitura bíblica da palavra através do YouTube, como a pastora Bianca Palharim está fazendo. E tem muita gente que não está aproveitando. Gente, aproveita, faça a leitura da palavra. É uma forma de renovar a mente. E quem está dizendo para você que a forma de você transformar a sua mente e renovar a sua mente não sou eu, é a própria Bíblia. Em Hebreus 4, a partir do verso 12, a gente lê o seguinte, ó. A palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. A gente está falando a respeito de transformação de mente, gente. Transformação de pensamento. A palavra de Deus, ela consegue penetrar
no seu mais íntimo, no seu interior. Ela consegue penetrar e limpar. Ela consegue entrar de uma tal forma que ela entranha mesmo, ela impregna. E ela tira esses pensamentos derrotistas, ela tira esses pensamentos de que não vai dar certo, ela tira esses pensamentos de que eu não sou nada, ela tira esses pensamentos de que eu não presto, ela tira esses pensamentos de que eu não nasci para vencer, ela tira esses pensamentos de que ninguém me ama, ela tira esses pensamentos de que eu não nasci para ser nada. Ela tira todos esses pensamentos, porque todos esses pensamentos a seu respeito são mentirosos. Nenhum desses pensamentos a seu respeito existem, porque não é isso que Deus diz a seu respeito. E quando você lê a palavra de Deus, ela traz à luz para você aquilo que Deus diz a seu respeito. E sabe o que Deus diz a seu respeito? Eu só quero falar para você um versículo, só para te dar um gostinho de uma coisinha que Deus diz para você. Em Jeremias 29:11, Deus diz: eu sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, e são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Presta bem atenção. O bem que você entende é um bem conforme a sua humanidade. Só que o bem conforme Deus nos diz e Deus nos ensina é muito maior. As coisas que Deus preparou para mim e preparou para você, elas são muito maiores e muito melhores. Você não consegue imaginar, você não consegue ter noção daquilo que Deus preparou para você. Sabe? Presta bem atenção. Jó, quando passou por tudo aquilo que ele passou, quando ele perdeu os filhos, quando ele perdeu os bens, quando ele perdeu sua saúde, e quando até sua esposa disse para ele: você consegue ainda reter a sua integridade, amaldiçoa a Deus e morre, homem. Quando ele perdeu tudo, ele chegou no final da vida dele e disse assim para Deus: Senhor, eu vou enfiar minha violinha aqui no saco, sabe? Porque eu não conheci o Senhor não. Me perdoa. Eu conheci o Senhor só de ouvir falar. E olha que Jó era um homem que era dito justo e um homem dito íntegro. Jó disse que conhecia Deus apenas de ouvir falar. E depois que ele passa tudo aquilo com Deus e que Deus dá aquela resposta toda para ele, ele diz assim, que agora ele conhece Deus de experimentar. Ele conhece Deus muito mais profundamente. Ele conhece Deus de verdade. E a sorte de Jó mudou de uma forma que a tristeza, meu Deus, a tristeza passou. Ele nem lembrava mais do que ele havia passado. Ele nem lembrava mais das riquezas que ele possuiu anteriormente, porque Deus deu muito mais além para ele. Deus deu mais filhos para ele. Deus deu mulheres muito lindas, que eram as suas filhas, que ele deu em restituição aos filhos que ele perdeu. Deus deu toda sorte de riquezas para ele. Deus restituiu aquilo para ele. Deus dá muito mais além do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. E não é porque a gente merece não, viu? Porque a gente não é merecedor. É porque Deus nos ama. Deus nos criou. Nós somos filhos e filhas amadas, queridas de Deus. Deus nos ama com um amor tão grande, tão grande, tão grande, que a gente está aqui, ó, gravada na palma da mão dele. Ele não tem nem como esquecer de nós. Ele não esquece de mim, ele não esquece de você. Por mais que você esteja passando por sofrimento e que eu esteja passando por sofrimento, e a gente pergunta, onde que o Senhor está, Deus? Que o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Ele está vendo. Ele está colhendo cada lágrima que você está derramando. Ele está colhendo cada lágrima que eu estou derramando, para no tempo certo da transformação, no tempo certo que as suas asinhas de borboleta estiver forte, estiver preparada, estiver linda, estiver cheia de pigmentos, estiver toda colorida, para que você possa romper
esse casulo que está aí te forjando, que está aí te transformando nessa linda mulher de Deus que vai impactar o mundo ao seu redor. Mas você precisa querer se transformar. Você quer se transformar? Quem quer se transformar? Quem precisa de uma transformação? Seja em qualquer área que for da sua vida. Eu preciso me transformar, pastor. Eu preciso ser uma mulher menos tímida. Eu preciso ser uma mulher que tem ousadia de pregar o evangelho. Eu preciso parar de fumar, pastora. Eu preciso largar um vício. Eu preciso parar de fazer fofoca, pastora. Eu preciso me transformar. Eu preciso ter um compromisso real com Jesus. Eu preciso me converter de verdade. Qual é a transformação que você precisa nessa noite? Não precisa escrever para mim qual é essa transformação. Só escreve para mim aí. Quem precisa de uma transformação? Só escreve assim, eu preciso. Só escreve para mim aí no chat, se você precisa dessa transformação. Eu preciso de uma transformação. Eu preciso. Eu não sou perfeita. Eu preciso me transformar. Preciso transformar de dentro para fora. Eu preciso ainda romper esse casulo. Eu preciso colocar as minhas asas para fora. Preciso voar aos voos que o Espírito Santo quer que eu voe. Eu preciso ainda viver muito para Deus. Eu preciso. Oh, glória, você também precisa. Glória a Deus. Olha quantas mulheres lindas de Jesus precisam. Meu Deus, olha, precisa também, Matilde. Isso mesmo. Eu creio que todas vocês precisam. E nós vamos fazer uma oração por esse momento agora. E nós vamos pedir que o Espírito Santo agora nos fortaleça. Lembra que eu falei para vocês que a gente não pode ter nenhuma interferência externa para romper esse casulo, lembra? A gente não pode ter nenhuma interferência externa. Ninguém pode vir e romper esse casulo. Mas o Espírito Santo, glória a Deus. O Espírito Santo nos fortalece. O Espírito Santo muda o nosso pensamento. O Espírito Santo nos ensina. O Espírito Santo leva as nossas orações. O Espírito Santo nos transforma de dentro para fora. O Espírito Santo nos ensina o que a gente deve falar, o que a gente deve fazer, o que a gente deve pensar. Ele que opera essa transformação, ele que nos ajuda a nos transformar de dentro para fora. Então, essa interferência interna a gente tem, essa ajuda a gente tem. A gente pode contar com o nosso amigo Espírito Santo. Amém? Essa ajuda a gente pode contar. O nosso amigo Espírito Santo está sempre conosco. Você pode contar com essa ajuda. E nós vamos pedir agora para o nosso amigo Espírito Santo para nos transformar de dentro para fora, para que a nossa luz brilhe, para que as nossas asas sejam fortalecidas e o nosso casulo seja rompido no momento certo. E que a gente brilhe e que a gente ilumine esse mundo que precisa tanto de Deus nesse momento tão complicado que nós temos passado, amém? E eu quero orar por você agora e quero que você tome posse de cada palavra que foi dita neste momento. Saiba que você precisa mudar sim. Por que eu preciso mudar? Você precisa mudar. Saiba que você precisa da transformação, ela é necessária na sua vida. Saiba que Deus te ama incondicionalmente e por isso você também precisa mudar. E você transforma a sua mente e renova a sua mente através da palavra de Deus. É ela que vai transformar a sua vida. E isso, pastora Bianca, a palavra de Deus, é ela que transforma a nossa vida, ela que transforma a nossa mente. E a senhora está fazendo um trabalho tão lindo, lendo a palavra de Deus com essas mulheres todas as manhãs. E quem não está lendo ainda, gente, aproveita essa oportunidade. Vai ler junto com a pastora Bianca. É dessa forma que você vai conseguir renovar e transformar a sua mente. A palavra de Deus ela é mais cortante, ela penetra o mais profundo dos seus pensamentos. É ali que você vai conseguir renovar a sua mente. Então vai lá, lê a palavra de Deus, vai fundo com a pastora, vai junto lá com ela. Mas nesse momento agora nós vamos orar. E nós vamos convidar o nosso amigo Espírito Santo a fazer morada e nos ajudar nesse processo de transformação. Amém? Coloque a mão no seu coração, mas fique aí, que ainda tem o chantilly, hein? Eu falei da cereja do bolo, mas falta o chantilly. Não me abandona, espera só mais um pouquinho. Coloque a mão sobre o seu coração que nós vamos orar agora, amém? Meu Deus e meu Pai, Pai, nós somos totalmente conscientes, meu Deus, que todas nós precisamos mudar e melhorar, Senhor. Que todas nós precisamos levar o nosso pensamento cativo a Ti, meu Deus. Que todas nós precisamos, Senhor, mudar em algo, Deus.
Eu não sei no que essa mulher precisa mudar. Eu não sei no que ela precisa se transformar, Deus, mas ela sabe e o Senhor sabe. Ela está se propondo, meu Deus, a fazer essa mudança hoje. E isso é desafiador para ela, Pai. Ajude ela a tirar esse hábito ruim e trocar por um hábito bom, meu Deus. Ajude a fazer com que esse hábito se transforme num hábito fortalecedor e que já comece agora. Que ela não procrastine, que ela não fique falando que amanhã vai começar. Não, Deus, que essa mudança já comece agora. Que essa seja uma mudança real. Que as pessoas olhem em volta e digam, uau, ela mudou, ela está com um brilho diferente. Que é isso? É o brilho do Espírito Santo na vida dessa mulher e desse homem, Senhor. É o brilho do Espírito Santo trazendo a mudança. É o brilho do Espírito Santo fortalecendo essas asas. É o brilho do Espírito Santo colocando todos os pigmentos nessa linda borboleta que vai romper o casulo e que vai voar os lindos voos, Pai, que o Senhor preparou para ela, meu Deus. Pai, se tiver algum homem também assistindo essa live, meu Deus, é também para ele essa palavra, Senhor. É para todos que estão aqui assistindo e estão ouvindo, meu Deus. Para cada um que o Senhor preparou. O Senhor preparou lindos voos para nós alçarmos, meu Deus, e eu creio nisso. Então fortalece no nosso coração os pensamentos positivos ao nosso respeito, meu Deus. Fortalece no nosso coração, Senhor, a vontade de ler a Tua palavra, Senhor, e descobrir ali o que o Senhor diz ao nosso respeito, meu Deus. Que a nossa vida seja cheia do Teu poder, que a nossa vida seja cheia da Tua unção. Que o Teu Espírito Santo esteja sempre no nosso coração nos lembrando, meu Deus, o quanto nós somos importantes para Ti, meu Deus. E o quanto nós temos valor para Ti, meu Deus. Por favor, Deus, nos lembre, Pai, diariamente, o quanto nós somos importantes e preciosos para Ti, meu Deus. O inimigo só quer nos botar para baixo, Pai. O inimigo só quer dizer que nós não somos importantes, que nós não temos valor e que nós não prestamos para nada. Mas hoje, esse sentimento cai por terra. Porque hoje, agora e neste momento, se levanta a princesa e o príncipe do Senhor. E é em nome de Jesus que essa princesa e que esse príncipe vão terminar essa oração agora, com a cabeça erguida, olhando para o alvo, olhando para cima e olhando para Ti, Jesus. Oh Deus, que nós possamos a partir de agora ser transformados de dentro para fora para viver tudo aquilo que o Senhor sonhou para cada um de nós. E é em nome de Jesus que nós te oramos e já te agradecemos. Amém e graças a Deus.